Bom dia, pessoal. Então, para a aula de hoje, vou fazer alguns exercícios aí da lei de Snell, com aplicações que tem aí no livro. E a refração. Tá? E também vou falar do ângulo limite, que é uma situação onde o raio refratado deixa de existir como passando para outro meio, e sim ele fica refratado ao longo da superfície que separa os dois meios. Tá? Então daí ele deixa de existir a refração e fica só uma reflexão interna. A gente chama de reflexão interna total. Tá? Eu escolhi para fazer para vocês os exercícios da página 175. O exercício de número 6. O 7 eu vou deixar para vocês fazerem. Tá? Vou fazer o 6, o 8 e o 9. Tá? O 6, o 8 e o 9. O 7 é para vocês fazerem, tá? Então, fazer o 7. Eu vou fazer o 6, que diz o seguinte: as informações a seguir fornecem o índice de refração absoluto. Então, absoluto é o valor do índice de refração, sem sinal, sem nada, tá? Que é um número sem ter unidade, de alguns materiais para certa luz monocromática. Então tem ali o ar e do lado o índice de refração. O ar 1,0 desculpe, 1,000292. Depois para o outro material, o benzeno, benzeno 1,502. Depois tem o quartzo 1,5442. E depois tem o diamante, o diamante 2,423. Pergunta: em qual dos meios a luz se propaga com maior velocidade? Justifique. Então, na letra A, a gente tem que lembrar que o índice de refração é definido como a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Tá? Então, como aqui são meios diferentes, vamos procurar a velocidade do meio a partir do índice de refração. Então, V do meio é C sobre N. Eu quero saber o maior valor da velocidade para estes índices de refração que estão apresentados aqui. Então, se o valor for um número grande, eu vou dividir aqui por um número grande e a velocidade vai ser menor. Então, desses 4 que tem aqui, o meio que tem a maior velocidade é o ar. N é menor no ar, implica que o ar vai ter a maior velocidade. E a menor vai estar associada aí com o diamante. Se quiser fazer a conta, já que a gente tem em mãos as calculadoras, vocês podem colocar aqui a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, dividir pelos índices de refração,
e dá para saber qual é a velocidade que a luz vai ter nesses meios. Tá? O maior que a gente vai encontrar vai ser no ar, que é perto dos 300 mil ainda, e depois vem diminuindo e chega lá no diamante, onde está aproximadamente 125, 124 mil, né? Quilômetros por segundo. Na letra B, pergunta em qual dos meios a luz proveniente do vácuo apresenta maior desvio. Então aí, quando fala em desvio, nós estamos pensando na lei de Snell. N1 seno do I é igual a N2 seno do ângulo de refração. Se está vindo do vácuo, no vácuo a velocidade do meio é C. Então o índice de refração vale 1. Então fica 1 seno de I igual N2 seno de R. Nós estamos preocupados em saber qual que vai dar o maior desvio, qual que vai dar o maior R. Então vamos isolar o seno de R. Seno de R é igual o seno do I dividido por N2. Se a gente for olhar o seno de um ângulo, a gente tem que construir um círculo trigonométrico, um círculo de raio 1, um círculo de raio 1, o seno de um ângulo, por exemplo, aqui, vai ser a projeção dele sobre esse eixo aqui, ó. Aí isso aqui vai dar o seno desse ângulo alfa. Então, para a gente obter o seno de I é o mesmo, tá, pessoal? Vamos pensar que o ângulo de incidência tem um mesmo valor. Tá? Podemos pensar aí, vamos pensar o que o seno a gente conhece, vamos pensar um ângulo de incidência de 30 graus. Incidência de 30 graus. Tá? E o seno de 30 é 0,5. Tá? Nós vamos ficar com seno de R igual 0,5. Opa, esqueci aqui, tá? Tá certo. Dividido por N2. Se o N2 for grande, nós vamos ter um raio refletido que vai dar um ângulo. Vamos pegar aqui 2,42 e vamos para a calculadora saber qual é o ângulo que vai dar. Tá? Então entrou com 30 graus, entrou com 30 na superfície, aqui é vácuo, entrou com 30 em relação à normal, uma linha pontilhada aqui, e vamos ver qual que vai dar o maior desvio. Tá? Primeiro valor que nós tínhamos lá era 2,42, ou melhor, 1, né? Então, seno de R igual a 1, se entrar com 1 aqui, o R fica 30 graus. Tá? Então, se for o ar, vai dar aproximadamente 30 graus. Dá para fazer a continha aqui. 0,5 dividido por 1,000292
Ah, função inversa do seno dá 29,99 graus. Então, para o ar, a gente está calculando isso aqui, ó, tá, pessoal? R é igual a função inversa do seno de 0,5 dividido por N2. Lá na calculadora tem a função inversa do seno. Se usar o ar, o ângulo fica bem pertinho dos 30 graus. O ar vai levar a um valor de R que é 29,99 graus. Então sofreu pouco desvio. Então, como vai variando de acordo com o índice de refração, já vamos fazer para o índice de refração maior, que é o diamante. Então, fazendo o menor e o maior, diamante. Então, usando ali no N2 o 2,42, a gente vai ficar com 0,5 dividido por 2,423. Função inversa do seno, seno na menos 1. Isto vai dar 11,91 graus aproximadamente. Tá? Então no primeiro de 30 seguiu quase 29, então quase não sofreu desvio nenhum. Mas quando colocou aqui o diamante, o ângulo aqui ficou 11 graus. Esse ângulo ficou bem pequenininho aqui, ó. Tá? 11 graus. Então o diamante, que tem o maior índice de refração, sofre o maior desvio. Na letra B, diamante, por quê? Porque tem o maior índice de refração. Tá? Então vai sofrer o maior desvio. Se fôssemos pensar aqui no arco seno, o maior índice de refração vai dar o menor valor do R. Tá? Então ele entrou com 30 graus, e aí o seno vai variar 30 graus. Vamos pensar que está chegando 30 graus desse lado. E ele vai sofrer o maior desvio se for diminuindo aqui o valor do seno. Tá? Então o menor valor, aqui que vai aparecer um pequenininho, seno bem pequenininho, vai ser quando o índice for maior. Ele vem diminuindo daquele valor até chegar lá no menor valor do seno. Tá bem? Maior índice de refração, maior o desvio. Outro exercício que eu gostaria de fazer com vocês é o exercício de número 8, que ele tem um tanque através de um disco vertical e tem algumas medidas ali, tá? Então tem assim um recipiente contendo um líquido X, tem um círculo aqui, viu? Ficou um ovo, tá? Um círculo de raio bem definido. O feixe luminoso chega com um ângulo de incidência. A normal vai aparecer aqui, um ângulo I. E aqui embaixo sai o raio refratado num ângulo R. E tem duas medidas que foram dadas. Uma medida aqui, que é A,
e uma medida aqui embaixo, que é B. Tá? O A vale 30 centímetros e o B vale 20 centímetros. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o índice de refração do líquido X. Tá? E a gente só conhece a análise da refração pela lei de Snell. Então a gente sabe que N1 seno do I é igual a N2 seno do raio do ângulo de refração. Ele está vindo do ar, tá, pessoal? Então aqui é o ar. O ar, o índice de refração vale 1. Então no lugar do N1 a gente tem 1 seno de I, N2, vamos deixar NX, meio 2 é o X, NX seno de R. Então se eu quero o índice de refração, X, ele vai ser o seno do ângulo incidente pelo seno do ângulo de refração. Bom, agora tem que lembrar uma relação do seno, tá, pessoal, para a gente conseguir resolver aqui. Se eu tiver um triângulo assim, onde aqui é alfa, o seno está no cateto oposto ao ângulo. Tá? Oposto ao ângulo, aqui está a hipotenusa, que é o raio do círculo. Tá? O raio desse círculo aqui é então o seno deste alfa ali, seno do alfa, vai ser igual o cateto oposto pela hipotenusa, que vai ser, na figura de cima, vai ser o A dividido pelo R, que é o raio do círculo, e na figura de baixo vai ser o B dividido pelo R maiúsculo, que é o raio do círculo, tá? Então aqui NX vai ser o cateto oposto do I, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é o R, dividido pelo seno do ângulo de refração. Cateto oposto é o B dividido pelo R. Como tem o R nas duas expressões, dá para fazer a multiplicação se quiserem, mantém a mesma fração na primeira e inverte a segunda. R sobre B, dá para cortar o R, então o índice de refração vai ser o A dividido pelo B. Tá? O A vale 30 centímetros e o B vale 20 centímetros. Então isso aqui dá 1,5. O índice de refração do meio X, do líquido X, é 1,5. Tá bem? Então precisou lembrar aqui do seno, tá, pessoal? Seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O oposto na primeira figura é o A, e a hipotenusa é o raio do círculo. Para a parte de baixo da figura, a hipotenusa é R e o cateto oposto é B. Tá bem? O outro exercício que eu gostaria de falar para vocês é o exercício de número 9. O exercício de número 9 caiu na Unesp. Tem um círculo com os ângulos
Aqui começa 0 graus. Tem um risquinho, 2, 3. Quando chegou em 30, 1, 2, 3, 4. Quando chegou em 40, chegou em 40, então aqui 0 graus, aqui é o 40 graus. Depois tem os 50, os 60, 70, 80 e o 90. 90 graus. Eu vou desenhar do outro lado. Aqui está o 90 graus em relação a esta linha aqui. Tá? 90 graus em relação a esta linha. Um desses raios aqui, ou esse que está aqui no 40, ou o que está aqui do lado de cá no... Aqui é 180. Aqui tem um risquinho, 2. 1, 2. No terceiro. Aqui. Então seria aqui o ângulo. Aqui seria 30 graus. E esse ângulo aqui seria 50 graus. Tá? Bom, ele diz o seguinte: a figura adiante mostra a trajetória de um raio de luz dirigindo-se do ar para o vidro. Tá? Então o ar é menos refringente e o vidro é mais refringente, porque o índice de refração do vidro é da ordem de 1,5, enquanto que o ar é 1,0. Tá bem? Juntamente com a reprodução de um transferidor que lhe permitirá medir os ângulos de incidência e de refração. Primeira pergunta: de que lado está o vidro? À direita ou à esquerda da superfície de separação indicada? Então a superfície de separação é essa aqui, ó. Então a gente sabe que se vem de um raio, de um meio menos refringente para o mais refringente, o raio refratado se aproxima da normal. Então aqui ele entrou com um ângulo em relação à normal de 50 graus, tá? E ele saiu com 30, do lado de cá é o raio refratado. Então aqui está o vidro, cujo índice de refração é 1,5, e do lado de cá está o ar, onde o índice de refração é 1,0. Ele se aproxima do normal, entra com um ângulo grande e sai com um ângulo menor do que aquele que ele entrou. Tá bem? Então isso responde a letra A. Na letra B, determine com o auxílio das informações a seguir o índice de refração do vidro. Tá? É 1,5 mais umas casinhas aqui, tá? Ele tem a tabelinha. Seno de 30 é 0,5. Seno de 40 é 0,643. Seno de 50 é 0,766. E o seno de 60 é 0,866. Tá? Ele quer saber o índice de refração do vidro. Então, como está vindo do ar, aqui é N1 e aqui é N2. Tá? Então, N1 seno do I é igual a N2 seno do R. Tá? A gente sabe que o R é 30 e que o I é 50. Então fica 1 vezes seno de 50 igual N2 vezes o seno de 30. Seno de 50
é 0,766 igual N2 vezes 0,5, que é o seno de 30. Então, o N2, 0,766 dividido por 0,5. Que vocês vão para a calculadora. Então, ali era uma questão de vestibular, teria que fazer à mão a conta. 0,766 dividido por 0,5, o que dá 1,532. 1,532. Tá? Então, o índice de refração do vidro, 1,532. Já passou os minutos importantes aí da nossa aula. Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês da reflexão interna total e do ângulo crítico para o qual ela acontece, associado com a seguinte situação, tá? Se um raio provém, ele vem do meio, de um meio com N1 maior do que N2, então ele provém de um meio onde o N1 é o incidente, tá, pessoal? E aqui está indo para o refratado. Se o incidente for maior do que o N2, existe uma situação onde o raio não é mais refratado. Então, assim, vamos pensar uma superfície, aqui o N1 vale, vamos chutar que seja 2, tá? E aqui o N2 seja 1, o ar, tá? O ar. Se eu pensar um ângulo de incidência, assim, aqui vamos pensar 30 graus. 30 graus. Vamos ver qual é que vai ser o ângulo de refração. O R é igual seno na menos 1. Deixa eu fazer o passo a passo aqui, senão vocês vão se perder. Tá? N1 seno do I é igual N2 seno do R. Então, o seno do R é N1 por N2 seno do I. Então, o R é igual seno na menos 1, arco seno do N1 pelo N2, N1 pelo N2, seno do I. Isso. Tá? Então, o R vai ser calculado assim. Se eu colocar 30 graus para o I de 30 graus, a gente vai ficar com seno de 30, que é 0,5, ponto 5 vezes 1, não, vezes 2, ponto 5 vezes 2, o N1 vale 2, dividido pelo N2, que vale 1. Então vai dar 1. O arco cujo seno dá 1 é 90 graus. Então já deu 90 graus aqui.
Então deu aqui um ângulo de refração de 90 graus. Se fossem ângulos menores, tá? O que ia acontecer é que se pegasse um ângulo aqui menor, aqui N1 igual 2, N1 igual 2, se pegasse um ângulo menor, então vamos supor aqui 27 graus, 27 graus de incidência, o ângulo de refração seria, vamos fazer ali seno de 27 vezes 2 vezes 2 dividido por 1. Seno na menos 1 desse valor daria 65 graus. Então aqui daria um ângulo de 65 graus. Quando o ângulo chegou em 30, a refração aconteceu ao longo da superfície. Tá? Dá para fazer a conta aqui, tá, pessoal? O R, naquele caso ali, vai ser 90 graus. A gente encontrou fazendo seno na menos 1, N1 vale 2, dividido por 1, seno de 30. Tá? Então o R deu 90 graus. 90 graus, a gente diz que ele está na reflexão interna total. Então esse caso indicado aqui é a reflexão interna total. Por que reflexão se o senhor está falando em refração? Porque aqui nessa figura que eu fiz, eu estou mostrando só os raios refratados. Veio um raio incidente, chegou na superfície e foi refratado. Quebrou. Fez isso. Tá? Veio outro raio incidente de um ponto luminoso, chegou aqui e foi refratado em 90 graus. Mas aparece ainda, tá, pessoal, aqui as reflexões que eu não mostrei. Então aqui se entrou com 27, sai um ângulo aqui de 27, uma reflexão. Reflexão. Aqui entrou com 30, sai aqui uma outra reflexão, 30 graus. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então apareceu outra reflexão. E se a gente pensar um cilindro desses materiais transparentes, onde aqui tenha uma outra superfície e aqui também tendo ar, N2 linha igual 1,0, o raio vai ficar preso aqui dentro. Ó. Esse raio vai refletir aqui, vai vir para cá. A refração que iria acontecer vai vir de novo. Este aqui até sai, porque a gente viu que sai com 65. Então a normal está aqui. Ele sai aqui com 65 graus. Mas esse aqui que deu reflexão interna total, ele vai chegar aqui e vai ser refletido novamente. Tá? E a refração vai acontecer ao longo da superfície. Tá? Então aqui nesse em vermelho, tá? Reflexão interna total, que vai acontecer quando o ângulo R for igual a 90 graus. Lembrem que essa situação só acontece quando o N1 é maior do que o N2.
Tá? Então, reflexão interna total. O N1 tem que ser maior do que o N2 e o R tem que ser 90 graus. Nesta situação, a gente fica com N1 seno do I igual N2 seno do R, que vale 90. Este ângulo aqui a gente vai chamar de ângulo limite. L. Vai ficar N1 seno de L, seno de 90 é 1 igual N2. Então, seno do L, do ângulo limite, é N2 por N1. E o L é o arco seno do N2 pelo N1. Então, para aquele que eu coloquei ali, onde o N1 era 2 e o N2 era 1, ficaria o arco cujo seno dá 1/2. Então, o ângulo limite deu 30 graus. Mas para outras situações, por exemplo, uma superfície vindo do vidro, onde o N1 seja 1,5, indo para o ar, N2 igual 1, o ângulo limite, dá para a gente calcular, N2 é 1 dividido por 1,5, função inversa do seno, dá 41,8 graus. Então, aqui, se chegar com um ângulo de incidência 30 graus, vai sair um raio refratado lá para fora. Se chegar com um ângulo de incidência aqui de 41,8 graus, o raio vai ser refratado ao longo da superfície. O ângulo aqui vai ser 90. Tá? Então, para N1 igual 1,5 e N2 igual a 1, o ângulo limite é 41,8 graus. A partir desse ângulo, só tem reflexão dentro da superfície. Tá? Por isso o nome ângulo limite. A partir daqui, ângulos maiores do que esse, não vai ter mais refração. Ângulos menores ainda tem refração. Tá? Isso explica o funcionamento da fibra ótica, tá, pessoal? Que tanto a gente fala aí no dia a dia. A fibra ótica é constituída de duas camadas de vidro, um vidro maleável, que não se quebra. Tem uma parte interna, vidro 1. O índice de refração tem aí tabelado aí no livro, tá, como exemplo. No seu núcleo 1,48, N1 igual 1,48,
E aqui na parte de fora tem um outro vidro, o vidro 2, dos dois lados. Na realidade isso aqui é para ser assim, né, pessoal? Assim. Um vidro 1 na parte interna, um vidro 2 na parte externa. O vidro 2 tem um índice de refração que é 1,465. Então, como o raio luminoso vai ficar preso aqui dentro, ou a ideia pelo menos é que ele fique preso aqui dentro, ele vai só refletir dentro da fibra ótica. Só reflexão. Tá? Dá para calcular o ângulo limite para essa situação. Então, o ângulo limite, seno do L vai ter que ser igual ao N2 dividido pelo N1. Ou seja, o L é função inversa do seno do N2 pelo N1. Para essa fibra ótica, seno na menos 1, N2 1,465, N1 1,48. Isso vai dar o ângulo limite de, vai para a calculadora, 1,465 dividido por 1,48, função inversa do seno, ou seno na menos 1, isto vai dar 81,83 graus. Então a luz, para ficar presa dentro dessa fibra ótica, precisa ter um ângulo, fazer um ângulo de incidência que seja menor, ou melhor, maior. A menor ainda acontece a refração, tá, pessoal? Tem que ser maior do que 81,83 graus. Tá? E aí a luz vai ficar refletindo internamente na fibra. Tá bem? Dá para calcular em outras situações. Por exemplo, pensar a reflexão interna total do vidro para a água. Vidro para água. Sendo um vidro comum, aqui índice de refração 1,5 e a água 1,33. Tá? Então o L vai ser seno na menos 1 do menor dividido pelo maior. 1,33 dividido por 1,5. Por que tem que ser o índice aqui de dentro maior do que o que está aqui fora? Se fosse ao contrário, tá, pessoal? Se o N2 fosse maior do que o que está aqui embaixo, ia ser um número maior do que 1. Só que o seno não tem número maior do que 1. O seno de um ângulo, o maior valor que ele representa é 1. Tá? Se aqui fosse 1,5 dividido por 1, não existe seno cujo valor dê 1,5. Não existe isso. Tá? Então só existe na situação de que aqui dentro seja o maior índice e do lado de fora o menor índice. Por isso aqui fica 1,33 em cima e 1,5 embaixo. Vamos calcular o ângulo limite. 1,33 dividido por 1,5, shift seno, vai dar 62,46 graus. 62,46 graus. A partir daqui, ângulos maiores que esses, reflexão interna total. Tá bem?
Fechou aí o nosso tempo, não vai dar tempo de fazer um outro exercício. Fica para a próxima aula para a gente discutir então esses conceitos. Tá bem? Tenha um bom dia e até a próxima.